E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí então em mais um bate-papo inteligente. Hoje eu estou com meu grande amigo Thales, um grande empreendedor aí. Se apresenta aí, Thales. Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Esse bate-papo inteligente aqui com o Rodrigo Santos. Tá, eu me chamo Thales Silva, hoje trabalho com a TH Consultoria e Marketing, mas já fiz diversos trabalhos, já empreendi várias vezes. Alguns eu tive êxito, alguns eu fracassei, é que faz parte do dia a dia do empreendedor, né? Bom, gente, o bate-papo de hoje, na verdade, é o quê? Como se reinventar. Eu acredito que o mundo está mudando, né, Thales? O mundo, o trabalho físico está mudando, tudo está mudando. A gente está realmente entrando numa nova era de transformação. E o Thales já vem trabalhando no digital faz um bom tempo, né, Thales? E acreditem, e pasmem, o Thales tem 35 anos. Exato. E trabalhou apenas 3 anos somente de CLT, o resto foi empreendendo. Eu conheci esse cara há muito tempo e ele tem uma garra muito forte. E hoje talvez ele pode te entregar algumas chaves, alguns códigos que possam abrir a sua mente, a sua visão, para que você também comece a empreender e comece a acreditar mais em si mesmo, né, Thales? Thales, conta um pouquinho da TH Consultoria aí. Certo. A TH Consultoria ela nasceu em meio à pandemia. Eu trabalhava com escola de inglês, já fazia 13 anos que eu trabalhava no ramo das escolas de inglês, porém eu tinha minha própria unidade, tinha unidades em Manaus, tinha unidades em São Paulo e eu estava pretendendo fazer a abertura no Rio Grande do Sul. Porém, quando veio a pandemia, a gente teve que investir um valor alto no mundo digital, que seria trazer a escola presencial para o online. E eu vi que o gasto seria imenso, mas eu também parei para analisar que a proporção seria muito desgastante investir todo aquele valor para transformar ela no online, então eu resolvi paralisar ela. E quando eu paralisei ela era a única fonte de renda que eu tinha, né? Então eu tive que automaticamente pensar em uma outra maneira de poder sustentar a minha casa, a minha família. E foi quando eu sempre gostei de mexer na parte de design ali, eu sempre gostei de criar as coisas e eu me aperfeiçoei em relação a isso, porque eu também vi que no mesmo momento a qual eu tinha que ficar trabalhando com a parte online, eu percebi que muitas outras empresas teriam que passar pelo aquilo que eu teria que ter passado no caso. Mas eu tive que tomar uma escolha, eu tive que fazer uma decisão, né, muito importante, que era abrir mão de um trabalho que eu já fazia há 13 anos para poder reinventar um que eu nunca fiz do zero. Olha só, então eu acredito até que talvez hoje vocês, o sapato está apertando. A gente vê pelo desemprego, está aumentando em massa. E aí, o que fazer, né? Thales, é possível hoje começar um negócio digital sem nenhum recurso, somente com a internet? É possível isso? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que assim, é muito importante você ouvir as pessoas, mas é mais importante ainda você ouvir as pessoas certas. Olha, é um grande código, e anota. É importante você também ter um mentor, alguém a qual você possa se espelhar. Nunca escute conselho de pessoas que nunca venceram na vida, nunca fizeram nada, né? Porque essa pessoa não tem nada a agregar, ela não é uma referência. Agora, mas existem várias pessoas que alcançaram sucesso, têm propriedade no que falam, né? Eu me espelho muito em algumas pessoas para executar os meus trabalhos e eu usei muitas ferramentas dessas pessoas e eu não posso negar que eu me dei muito bem trabalhando, usando essas ferramentas dessas pessoas. E eu acho que esse é o principal motivo até desse bate-papo, é mostrar um pouquinho daquilo que nós executamos e que deu certo, mesmo que seja inferior a esses mentores, mas nós estamos no caminho, né? Eu tenho um grande amigo que costuma dizer que nós somos o bronze fora do mar, não é isso? Exatamente. Às vezes você vale ouro, mas você está no fundo do mar. E tem muitos bronzes que já estão se lançando na internet que acabam tendo mais valor do que o ouro, porque ouro no fundo do mar não vale nada. Eu não sei qual que é a sua situação hoje, mas talvez você tenha alguma habilidade, algum conhecimento que você pode entregar, né, Thales? Exatamente. No mundo digital aí, e servir as pessoas, ajudar mais pessoas com suas habilidades naturais e você se tornar daí um bronze que valorizado, porque às vezes você acha assim, eu tenho pouco conhecimento, eu não consigo aparecer na internet, eu não consigo gravar vídeo. Tem uma frase de Henry Ford que é a seguinte, ele falou assim: se você diz que você pode, você está certo,
Mas se você diz que não pode, você também está certo. Então acho que cabe a nós tomar uma decisão, começar a ter coragem, enfrentar as câmeras, enfrentar essa nova era, porque realmente pode te trazer resultados extraordinários. O Thales é um cara que eu admiro muito porque ele tem muito resultado, é um cara que batalha, ele não fica parado. Porque primeiro passo acho que é acreditar no seu potencial, né, Thales? Exatamente, esse é eu acredito que é a maior dificuldade das pessoas. As pessoas, elas se limitam, elas não acreditam nelas mesmas. Então, quando você quebra essa barreira da crença, eu acho que já é um grande passo para você fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, hoje não existe nada que eu possa olhar e me sentir insuficiente. Uau! Isso eu não sou capaz de fazer. Então eu acredito que se eu me dedicar, se eu tiver foco, empenho, dedicação ali, eu sou capaz de fazer todas as coisas. Por quê? Porque se aquela pessoa fez, eu também posso fazer. Ela não é um super-homem, uma super-mulher, ela simplesmente dedicou atenção e tempo e estudou aquele trabalho para fazer aquilo com excelência. E se ela pode, todos nós podemos. Então isso foi o que me fez abrir a minha unidade. Eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, vou retrocedendo para que vocês possam entender. Eu fiquei 1 ano trabalhando para uma escola de inglês e eu adquiri todas as habilidades dela. No primeiro mês eu me tornei o melhor vendedor deles e eu ganhei a minha primeira oportunidade de viajar para fora. Quando eu pisei fora do Brasil pela primeira vez, eu achei que eu tinha nascido para fazer aquilo. Hoje meu forte é estratégias e habilidades em vendas, né? em persuasão. Então hoje as pessoas, elas banalizam isso e elas dizem assim, eu não sou bom em vendas. Você vende a todo momento, todo mundo é bom em vender, você só não sabe usar as ferramentas certas. Olha só que legal. Todo mundo vende alguma coisa, nós vendemos a nossa imagem todos os dias, nós vendemos a nossa ética, nossos princípios, nossa moral, nosso caráter. Toda vez que nós abrimos a boca para falar com alguém, nós já estamos vendendo alguma coisa. E isso depende do que você vende, qual é o produto que você está oferecendo para essa pessoa, né? Então isso é muito importante. As pessoas, elas se limitam muito porque elas se acham incapazes de fazer as coisas acontecer. Mas é a mesma coisa, se eu dissesse para você hoje, olha, Rodrigo, a sua filha, ela corre um grande risco de vida, porém você tem que percorrer essa distância aqui, né? Sem parar, você vai fazer de tudo para poder fazer isso. Você não vai parar, eu não vou aguentar, eu vou ficar fraco, eu vou fazer isso, aquilo. Porque as pessoas, quando surge uma oportunidade, ao invés de ela ver os benefícios que isso pode trazer, elas se apegam nos problemas. Uau, olha só. Então elas só enxergam os problemas e isso começa a engessar tanto a fé dela quanto a ação, porque a ação gera uma reação. Então isso faz com que elas se travem. Então elas não conseguem depois voltar para enxergar agora os benefícios que isso pode causar, né? Olha, se você percorrer, isso vai ser nossa filha, cara. Né? Então você precisa fazer isso, não é uma opção de escolha, faça. E às vezes tem pessoas que têm habilidades enormes que poderiam mudar toda a sua vida financeira, toda a estrutura da sua casa e, quiçá, toda a geração. Porque se você não teve uma referência de você para trás, você tem que ser essa referência. Uau, essa é uma baita chave, hein? Anotem isso, você pode ser referência. Eu acho que muitas pessoas hoje, até o padrão escolar, a estrutura escolar, os ensinamentos que a gente recebe geralmente acabam nos limitando, né? Porque a gente aprendeu na escola talvez assim, não, você estuda, trabalha para alguém, um dia se aposenta e vai ser feliz. Então, na verdade, você tem essa crença instalada dentro de você, sendo que você, hoje, acho que a plataforma digital, acho que ela abriu um novo horizonte, acho que ela abriu as riquezas, as portas das riquezas para todo mundo tem a capacidade de começar a trabalhar na plataforma digital, né? Mas o problema, como o Thales estava falando, é que talvez você fique preocupado com o como eu vou fazer isso? E o como está ferrando a sua vida, na verdade. Você tem que descobrir o seu porquê, né, Thales? Eu dei um exemplo ali. Quando o seu filho, você que tem filho ou filha, está doente, você pode não ter recurso nenhum, mas você dá um jeito de se movimentar. Esse movimento você consegue um carro, esse movimento você consegue um dinheiro, um movimento e você já não está no mesmo lugar. Você consegue se movimentar porque você descobre o seu porquê, né, Thales? Então, evite o como vou fazer, mas comece. Eu acho que a gente tem que começar a se desenvolver, né? Usando as ferramentas que tem. Talvez você tenha um celular na mão e hoje ouve-se muito disso, que o celular agora é uma baita ferramenta de trabalho que pode mudar toda a nossa vida. Mas talvez a pessoa está cheia de medo, né, Thales? Medo de se arriscar, medo de mostrar aquela receita de bolo, mas uma receita de bolo talvez para você seja comum, mas tem pessoas que não conhecem, né?
Exatamente. Vou dar um exemplo de mim mesmo, tá? Eu sempre me achei uma pessoa muito proativa, muito dinâmica e muito ativa também. Então, uma certa vez eu trabalhava para uma empresa e eu fui encarregado de viajar para Guarapari, no Espírito Santo. E eu tinha que ficar nesse lugar por 15 dias e nesse lugar eu tinha que escolher um local para montar uma escola de inglês. E o que aconteceu? Eu acabei ficando 2 dias nesse lugar, eu achei um prédio que estava terminando a reforma e ele era um prédio completo, tinha 4 apartamentos acima dele, tinha um estacionamento e tinha um salão, um pavilhão que seria ideal para poder montar a escola. Então quando eu olhei ele, era numa avenida principal, eu pensei, falei, não, aqui vai ficar a escola, os estacionamentos para os alunos, e aí vai ter um apartamento que vai ser para mim e para o dono da empresa quando eu chegar para viajar, né? Olha o projeto, hein? E aí eu falei, não, esse prédio ele é ideal, porque ele está numa localização muito boa, de fácil acesso. E nisso eu dei uma pequena sorte, porque quando eu fui lá perguntar quem era o dono, o proprietário, para poder negociar esse prédio, o dono estava lá fazendo um acompanhamento da obra. E eu me apresentei para ele, só que detalhe, eu estava no Espírito Santo, as pessoas não me conheciam, não sabia da minha índole, não sabia de nada, eu só estava bem apresentado, né? Porque eu acho que você também tem que cuidar da sua aparência, porque ela é o seu cartão de visita em qualquer lugar que você chegue. Lembra da nossa conversa anteriormente? Nós estamos vendendo sempre alguma coisa, e naquele momento que eu fui dialogar com aquele homem, automaticamente, mesmo sem eu abrir a boca, a partir do momento que eu o cumprimento, eu estou vendendo a minha imagem. Então ali, infelizmente, as pessoas elas te julgam pela aparência, sim, né? Se eu tivesse muito mal vestido, talvez eu não teria crédito nenhum com aquele rapaz. Olha só. Então eu cheguei ali naquele local, falei com ele, olha, sou diretor comercial de uma empresa assim assado, que é do Rio Grande do Sul, eu me encantei pelo teu prédio, eu gostaria de saber qual o valor para alocar ele todo. E o cara me disse assim, ó, ele é 15 mil reais para você alugar ele, mas porém ele não está completo. Eu falei, não, eu não preciso dele completo porque eu ainda vou inaugurar, vou fazer contratações. Falei, só que 15 mil para mim ficar com todo o teu prédio, ele é inviável. Eu pago 10 mil reais. Falei para ele. Sabe qual é o detalhe? É que eu não tinha R$1. Uau, sério? Eu não tinha R$1. Brincadeira, cara. Então, só que ele não precisava saber disso. Precisava? Não precisava saber. Então, é aquilo. Você se lança para você saber o retorno. As pessoas, elas têm que... Eu vou usar uma palavra meio chula aqui. As pessoas, se elas colocassem os pitbulls para correr atrás dela, elas se dariam muito bem, elas descobririam grandes potenciais que elas mesmas têm, né? Eu cheguei a falar para muitas pessoas nas minhas reuniões, nos meus treinamentos, que eu acreditava mais nelas do que elas nelas mesmas. E eu tinha acabado de conhecer elas, né? Então, quando você coloca o perigo atrás de você, a cobrança, isso faz com que você se movimente, você sai da sua zona de conforto, você sai daquele estado de comodidade. Então eu não tinha nenhum dinheiro, então eu tinha 2 opções, ou aquele cara ia me dizer, não, eu não vou fazer, eu não vou alugar, eu só vou alugar quando ele estiver pronto, ou ele poderia dizer aquilo que eu mais queria ouvir, é seu, né? E por incrível que pareça, não existe o acaso, ele olhou pra mim e falou, ok, fechado. Caraca, que história, cara, que história. Então, cara, eu vejo em ti assim, eu acho que tu se movimentar, agir. Às vezes a gente fica tão preocupado no como, não vai dar certo, tão negativo que daí não age, daí sem ação não tem reação, né? Mas atitude, né? O Thales teve uma atitude, enfim, expandiu a escola dele, né? Expandiu, cresceu. Exatamente. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, e aí? Como é que foi? O cara aceitou e tu não tinha R$1, como é que foi? E aí eu fiz o seguinte, pedi autorização dele, mesmo as obras continuando, eu pedi para que ele me permitisse colocar uma faixa lá, escrito assim, ó, em breve, inglês em 12 meses. Só isso, para chamar a atenção das pessoas. E naquele exato momento que ele me deu aquele sim, eu tive que correr, eu tive que me movimentar. Por quê? Porque eu tinha dado a minha palavra para ele que dentro de 30 dias eu daria para ele 10 mil reais, certo? Mas eu também pedi uma carência, porque não adianta você agir sem inteligência, agir sendo imprudente, né? Então o que eu fiz? Eu falei, não, ok, já que estamos acordados, eu preciso de uma carência, porque você vai me entregar isso de uma maneira crua. Eu preciso pintar, contratar professor, contratar a equipe de vendas, a recepcionista, e isso me leva tempo, isso não vai fazer com que eu obtenha retorno para que eu possa estar investindo ainda mais no prédio. Então o que eu vou fazer? Eu preciso que você me dê 3 meses de carência. Era um outro risco, porque eu também tinha...
Existem, queridos, olha só, vocês têm que entender uma coisa. Só existem duas coisas na vida, o sim ou não. Não existe meio termo. Ah, você tá grávida? Ah, eu tô meio grávida. Existe meio grávida? Não existe. Ou você tá ou você não tá. Então as pessoas, elas andam muito em cima do muro. Ou é ou não é. Então ou eu tinha o sim daquele cara ou eu não tinha. Eu dei o primeiro chute e foi golaço. Ele disse, sim, é seu prédio. E agora eu falei, não, agora eu vou bater outro pênalti. Eu quero saber se você pode me ceder 3 meses de carência. Só que eu estava sempre analisando ele. Se ele me dissesse que não, eu ia dizer, quanto tempo falta para poder terminar a obra? Ele, pelo que eu estava vendo, ele demoraria mais um mês. E aí eu falei para ele, então na verdade, o que eu estou te pedindo é 3 meses, levando em consideração que eu só vou precisar de 2, porque tu ainda vai demorar um mês para terminar isso. Então eu ia ganhar os 3, por quê? Porque era uma ilusão de ótica. Ele ia me oferecer... Na minha mente era 3 meses, porque senão teria que dar já o calção de 10 mil reais. E se ele me desse os 3 meses, eu só ia dar esse calção depois de 3 meses. Tu respirava, né? Exato. Respirava. Então foi exatamente o que aconteceu. Ele aceitou a minha proposta mais uma vez, detalhe, sem me conhecer. Eu era um estranho, um completo estranho. Mas a tua presença, né, na primeira imagem impactou. Só que exatamente, o posicionamento, a maneira de falar, a forma de se posicionar, a postura, a maneira que eu estava vestido, tudo conta no mundo dos negócios. Se você encontrar uma pessoa de terno na rua e gravata, a primeira imagem que você vai pensar é que é um advogado. Ou é uma pessoa de autoridade. Se você pegar a mesma pessoa e botar ela de bermudão de futebol, uma camisa regata, vai ser uma pessoa qualquer para você. Por quê? Porque querendo ou não, as pessoas vivem de status. E tudo é aparência. Isso causa impacto nas pessoas. E é verdade. E o nosso cérebro ele trabalha como? Com associação. Você associa a pessoa com um terno. Ah, o cara é diretor. Ah, é um advogado. E tu nunca vai associar alguém de bermuda e calção a um advogado. Porque você só viu advogado de terno. O nosso cérebro faz associações. Então, esse primeiro impacto causou e fez toda a diferença. Exatamente. E como eu falei para vocês, só para resumir e fechar esse bloco aqui, eu fiz o primeiro treinamento dentro de uma semana, eu contratei 30 pessoas, eu fiz um treinamento, selecionei 15, das 15 eu aprovei 8, e com 8 pessoas eu coloquei 130 alunos dentro da escola. Caraca, que me gerou a renda o suficiente para pagar o imóvel, comprar, pagar o salário de todos eles, e aí ligar para o dono e falar, olha, já está tudo pronto, já tem aluno para fazer a inauguração, a única coisa que você precisa é comprar os móveis e trazer. Resumindo, o dono não fez nada. E é claro que passou um tempo, né, só para fechar mesmo, eu vi o que eu tinha feito e aí eu decidi sair dessa empresa e montar a minha própria marca, a minha própria escola de inglês, né? E foi quando eu notei que eu não precisava de nada, não precisava de dinheiro, não precisava de nada para poder montar. Eu só precisava de achar um local, fazer exatamente a mesma sequência, usar as mesmas ferramentas, e foi aí que surgiu a Stage, a escola. Olha só, e muito foco, né? E perceba, gente, que a gente foi treinado, o mundo nos treina desde pequeno a estabilidade, né? E eu vejo no Thales que ele não tem medo da estabilidade, ele não tá preocupado com, eu tenho que ter um garantido. Não, ele se garante porque, acho que o primeiro ponto, acho que volta de novo que a gente estava falando antes, é acreditar em si. E olha o que o nosso cérebro faz. Ele quer evitar dor a todo momento, ele quer nos dar prazer a curto prazo. Se a gente aprendeu a ter estabilidade desde pequeno, se torna um conforto para nós. A gente não consegue se lançar, a gente não consegue fazer algo novo. Eu, por exemplo, eu criei já empresa de eventos, eu já dei aula de bateria, mas tinha um porém. Eu trabalhava junto com isso, então eu tinha 2, 3 trabalhos que eu fazia direto, porque estava ainda em mim instalado a estabilidade. Hoje eu já estou me desprendendo um pouco e vendo que o empreendedorismo realmente ele pode nos trazer um outro estilo de vida, né? Um estilo de tempo livre, você tem mais liberdade, você pode se conectar mais com a sua família. Eu percebo isso, que agora eu estou perdendo um pouquinho desse medo de estabilidade. Justamente às vezes até por se conectar, por exemplo, com o Thales, eu vejo a garra dele, a determinação, e isso está me encorajando também, porque não adianta, todos nós temos bloqueios. Em alguma área da vida a gente tem algum bloqueio emocional que nos impede às vezes de avançar. E quando eu olho para a vida do Thales, me dá uma energia assim, caramba, se ele faz eu consigo fazer. E hoje a gente já está se lançando no mercado digital, a gente está vindo com palestras, está vindo com um movimento muito forte aí, e por inspiração também. Por isso que é importante você se conectar com pessoas que empreendem, que pessoas que têm resultado, pessoas que avançam para frente, para que você saia daquela zona de conforto, porque na verdade o seu cérebro está te protegendo, porém, como está escrito na filosofia, na verdade,
Dor a curto prazo gera prazer a longo prazo. O que seria dor a curto prazo? Empreender, começar a se movimentar, parar de ter medo, arriscar mais. E o prazer a curto prazo, ele gera dor a longo prazo. Por quê? Prazer a curto prazo é o quê? Ficar preso na estabilidade, né? Ficar preso numa prisão a vida toda e só um dia você vai se aposentar lá com 65 anos, que você já vai estar morrendo, não vai aproveitar mais nada e só então você é feliz. Foi isso que foi instalado na maioria de nós. Então acho que o empreendedorismo, o digital está abrindo muitas portas. E gente, a gente vai ficando por aqui. Foi um bate-papo rápido. Se vocês precisarem aí de portfólio, site, abrir sua rede social, se você tem uma empresa e ainda não está no mundo digital, o Bill Gates fala que todas as empresas que não estão no digital, elas já sumiram praticamente. É mais ou menos isso. Tem uma frase dele mais ou menos assim, né? Já está fadado ao fracasso. Olha só, já está fadado ao fracasso. Se você tem uma empresa, fala com o Thales. Eu vou deixar aqui o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vocês podem entrar em contato para ele montar o seu site, ver o portfólio dele também. Ele tem muitos trabalhos já feitos por aí, em toda a região. E São Paulo também, outras cidades, outros estados. Então vale a pena conferir. E esse foi mais um bate-papo inteligente. Espero que vocês tenham pegado alguns códigos aí que possam despertar em você a vontade de empreender, a vontade de entrar no mundo digital, porque é um mundo novo, está vindo um forte movimento nisso. Uma vez pensava-se que a internet era o futuro, mas acho que a internet já é o presente. Então, chega de se atrasar, chega de chegar tarde nas coisas e comece já a desenvolver o seu projeto. Acho que vale a pena, né, Thales? Quer deixar um recado final aí, Thales? Exatamente. Então, não permita que o medo ele paralise a sua fé e as suas ações. Você pode ir muito além daquilo que você imagina. Só que você só vai descobrir isso se você se lançar. Tá? Eu sempre costumo dizer para as pessoas assim no meu treinamento: se você está numa linha branca, por exemplo, como linha de largada, tá? O máximo que pode fazer é você dar 3, 4 passos para frente, você notar que alguma coisa deu errado e você pode retroceder, mas você nunca vai retroceder para trás da linha branca, isso é inevitável, né? Então o máximo que você vai fazer é ficar ainda um passo adiante. Isso faz com que você adquira força, sabedoria, discernimento sobre aquilo que é bom, o que é ruim. Eu não estou te dizendo que tudo que eu fiz deu certo, não é isso. Eu fracassei muitas vezes, só que todos esses fracassos, eles me deram discernimento e sabedoria para poder depois atingir aquilo que eu queria, o que eu mais esperava. Uau. No entanto, que surgiu a TH Consultoria hoje, trabalha com uma equipe de profissionais bacana, que me dá uma ótima sustentabilidade para atender esses clientes com excelência, com qualidade. Hoje nós trabalhamos com um leque de opções muito bacana. Inclusive nós estamos agora criando a nossa plataforma de lançamento para ajudar as pessoas a se lançarem, né? Procurando pessoas que têm talentos. Todo mundo é bom em alguma coisa, você só fica meio tímido, você só fica meio acanhado para se lançar. Tenho amigas que fazem bolo, cada um mais lindo do que o outro, que ela poderia simplesmente estar ali disponibilizando a receita, as habilidades que ela tem para fazer aquela decoração. Só que ela não tem tempo, não tem conhecimento, então a nossa empresa ela criou essa estratégia para poder ajudar essas pessoas que querem se lançar, mas não tem tempo e não tem como fazer isso. Então nós vamos fazer tipo um patrocínio, nós vamos comprar esse projeto dela, vamos lançar ela no mercado e aí quando ela tiver o retorno, ela nos faz o pagamento. É mais ou menos essa ideia da estratégia da TH Magazine. Dá para escalar muito na internet, né? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo inteligente. Aqui a gente não fala de coisas, a gente fala de ideias. Porque falar de ideias é coisa de gente inteligente. Certo, gente? Até mais. Um abraço. Thales, show!